Shalom, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma leitura. Perdão, vamos para mais uma leitura da Parashá Korah. Vamos para a segunda aliá. A segunda aliá da Parashá dessa semana, ela tá em Levítico. Não, Levítico já foi. Ela tá em Números 16, dos versos 14 ao 19. E a leitura da Brit Hadashah está em Mateus 26, dos versos 13 ao 24. Espero que esteja fazendo sentido esse conteúdo para você. Tá fazendo sentido? Clica aí no inscrever-se, ativa todas as notificações. Dá um curtir dá um polegarizada nesse conteúdo. Manda para mais pessoas, para que mais pessoas ouçam as instruções da palavra, as instruções da Torá. Torá significa instrução. Então, que se essa chama que arde no teu coração, essa chama pela palavra, pela instrução da Torá, arde também no teu coração e você quer transmitir para outras pessoas, passe esse conteúdo adiante. Não para me promover, nem para que o meu nome seja glorificado, longe de mim isso, porque eu não nasci para isso. Muito pelo contrário, por muito tempo eu me escondi. E agora eu tô fazendo apenas o que é me mandado. É mandado difundir a palavra, é mandado pregar o evangelho a toda criatura. E que evangelho é esse? São as instruções da Torá, com o testemunho do Mashiach, com testemunho de Yeshua como Mashiach. Ou seja, traduzindo para o cristianismo, para o cristanês, para a maneira cristã de falar. É falar as palavras do Pentateuco, sim, porque não passou. Passaram os céus e terra, mas as minhas palavras não passaram. Assim falou Yeshua. E ele falava da Torá para os seus discípulos, para os seus talmidim. Ele falava da Torá nas sinagogas. Então, bora difundir as palavras da Torá, os ensinos da Torá. E quando o Mashiach, Yeshua, vier reinar, ele vai ensinar Torá. Então, acostume-se a ler, acostume-se a estudar a Torá, porque é isso que ele vai ensinar. Foi isso que ele ensinou quando ele esteve nesses 3 anos e meio do seu ministério entre o povo. É isso que ele vai fazer depois. Bora lá então? A bênção da Torá. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste lidar com as palavras da Torá. Números capítulo 16, versos 14 a 19. Aqui é a continuação da fala de Datã e Abirã, quando eles por teimosia, não foram até Moisés para conversar. Verso 14. Nem tampouco a uma terra que emana leite e mel nos trouxeste, nem nos deste a herança de campos e vinhas. Porventura, pensas arrancar os olhos destes homens? Não subiremos. E Moisés irou-se muito e disse ao Eterno: não atentes para a sua oferta, nem um só asno tomei deles, nem fiz mal a algum deles. E Moisés disse a Korah: tu e toda a tua congregação, ponde-vos diante do Eterno, tu, eles e Arão, amanhã, e tomai cada um o seu incensário, e poreis sobre ele incenso, e fareis chegar diante do Eterno cada um o seu incensário, 250 incensários, e tu e Arão, cada um o seu incensário. E cada um tomou o seu incensário e puseram fogo nele, e puseram incenso sobre ele, e se puseram perante a entrada da tenda da reunião, com Moisés e Arão. E Korah reuniu contra eles toda a congregação à entrada da tenda da reunião, e a glória do Eterno apareceu a toda a congregação.
curtinha a leitura, né? Essa paraxá, ela tem algumas, aliás, que são mais curtas e outras mais longas. Essa passagem foi curta, foram 5 versos, mas 5 versos muito fortes. Por quê? Porque Cora e as pessoas e os 250 que se levantaram contra Moisés e Arão, eles eram levitas, eles queimavam o incenso perante o Eterno. E eles fizeram isso em rebelião, porque antes já tinham se rebelado quando os espias voltaram, né, dos 40 dias de visitar a terra de Canaã. E ainda assim, os espias, eles concordaram com os espias com a visão negativa deles. E daí, quando o Eterno mandou eles virarem as costas para a terra prometida e andar 40 anos no deserto, eles também não gostaram da ideia. Ou seja, não queriam entrar para lutar com os gigantes, mas também não gostaram da ideia de ficar vagando 40 anos no deserto. Complicado, né? O ser humano é complicado, não adianta. O ser humano complica coisas simples. Justamente devido ao livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é a oportunidade de decidir entre obedecer e desobedecer. Não. O livre-arbítrio é a oportunidade de você desobedecer a Deus. Você escolhe desobedecer. E foi o que eles fizeram em todo o tempo. E tá tudo bem. Por quê? Porque eles precisavam fazer. Estava escrito que seria assim. Estava escrito onde? Na Torá eterna. Na Torá oral. Porque no Monte Sinai foi entregue a Torá oral e a Torá escrita em tábuas. O que é a Torá oral? É a explicação de cada uma das mitzvot, ou mandamentos, que o Eterno entregou a Moisés. E aí, quando você olha a literatura judaica, olha a Mishnah é a Torá oral, né? Passada de geração em geração, e que com o advento da imprensa foi escrita, né? Foi colocada no papel. Tem o Talmud, que são as explicações rabínicas, tem o Zohar, que é a questão esotérica não é a palavra, mas a questão mística, né? A explicação espiritual de muita coisa, que é usada hoje pelo esoterismo. Kabbalah significa recebimento. E é usada hoje amplamente pelo esoterismo. E o que leva ao entendimento de que Kabbalah sem Torá é esoterismo. Não é das leituras, das outras leituras, não é dos outros escritos judaicos para a Torá, não, é da Torá para os outros escritos. Isso para mim ficou muito claro, né, entendendo, aprendendo, estudando, sendo ensinada, né, pelo apóstolo Agnaldo. Eu já falei aqui algumas vezes, né, eu sou aluna, sou membro da igreja, do Ministério Tabernáculos Online. Tenho uma cobertura pastoral, espiritual sobre a minha vida, né, apostólica, porque antes dele ser apóstolo, ele é pastor formado. E tá fazendo até chuvar. Então existe uma benção, existe uma proteção espiritual sobre a minha vida. Mas isso não existe, não existe. Como é que é? Tem a palavra correta que agora me fugiu. Cobertura espiritual. Existe cobertura espiritual. E é um assunto extremamente sério. Uma pessoa. Tanto é que isso é tratado até na palavra, né? Se não me engano, foi na paraxá anterior que a gente falou que o povo paga pelo erro do sacerdote.
Foi no finalzinho da paraxá anterior que a gente que eu li. Que eu li para vocês e tá gravado aqui. O povo paga pelo erro do sacerdote. Existe cobertura espiritual? Sim. Quem não quer aceitar está indo contra os mandamentos do Eterno. Certo, meus amores? Vamos ler a passagem de Mateus. Já deixei separada aqui na Brit Hadashah. Tô encolhida, tá frio, tá? Continua frio aqui na minha terrinha e tá tudo certo. Que o Senhor conceda força. Mateus capítulo 26, versos 13 a 24. E verdadeiramente eu lhes digo que onde for proclamada esta minha mensagem em todo o mundo, também será dito isto que ela fez para a memória sua. O que é? O que significa esse primeiro versículo aqui? Aqui ele fala da mulher de Miriam. Aqui é a história Miriam, irmã de Lázaro, que quebrou o jarro de alabastro com o nardo puro nos pés de Yeshua, né? Que ungiu os pés de Yeshua. Lavava com suas lágrimas, secava com seus cabelos e derramou nardo puro, preparando ele para a morte. E morte no madeiro. Aquele que se fez maldição no madeiro. Então foi um dos 12, chamado Yehudá Queriot, aos líderes dos Kohanim, e disse-lhes: o que vocês querem me dar e eu o entregarei? E lhe confirmaram 30 moedas de prata. $30 moedas de prata era o preço de um escravo. E a partir de então, procurava uma ocasião para entregá-lo. E no primeiro dia de Matzot, ou pães ázimos, a festa de Pessah também é chamada de Hag HaMatzot, festa dos pães ázimos, visto que estas ocorrem em sequência e são intercambiáveis, ou seja, Pessah, Matzot e Bikurim. Páscoa, pães ázimos e primícias. Que é uma coisa que eu preciso botar em ordem para poder conversar, né? Porque são festas em sequência e são moedim do Eterno. Moedim servem para tempos e estações, para contar o tempo. E nós precisamos aprender a contar o tempo, pois nós estamos nos tempos do fim. E no primeiro dia de Matzot aproximaram-se os Talmidim de Yeshua e disseram-lhe: onde você quer que lhe preparemos para comer o Pessah? E ele lhes disse: vão à cidade a certo homem e digam-lhe: nosso rabino disse, o meu tempo vem. Com você eu farei o Pessah com meus Talmidim. E os Talmidim fizeram como lhes ordenara Yeshua e prepararam o Pessah. E quando era noite, inclinou-se para comer com os 12 Talmidim. E enquanto comiam, disse: verdadeiramente eu lhes digo que um de vocês me entregará. E isto os entristeceu muito, e cada um deles começou a perguntar-lhe: sou eu, Senhor? Sou eu, meu Senhor? Ele, porém, respondeu e disse: aquele que mergulha sua mão no prato comigo me entregará. E o Filho do Homem partirá, como está escrito a seu respeito. Mas ai do homem por cuja mão o Filho do Homem for entregue. Seria melhor para aquele homem se não tivesse nascido. Aqui fala o Filho do Homem, né? O Filho do Homem é um texto que está em Daniel 7, do 9 ao 14. E também tem uma nota em Mateus 9, 6. E esses são os textos de hoje, minha gente. Fez sentido para você? Curta, comenta, compartilha. Deixa teu comentário, que eu vou ler com carinho
e vou responder. E passa essa palavra adiante. Vamos difundir a mentalidade do reino, do eterno. A mentalidade do reino não é... O reino não é comida e bebida, mas é obediência. Beijo pra vocês. Shalom, shalom.